Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcelo Gunter, para quem não me conhece ainda, tem muita gente que está começando a me seguir por esses dias. Então, esse canal na verdade, essa conta no Instagram, né, é o canal Modelagem do Zero. E aqui eu falo e ensino vocês a ficarem bons ou aprenderem sobre a profissão de analista de Equity Research, né? Hoje a gente vai retomar as lives. Eu fiquei um período aí afastado, estamos voltando agora, vamos voltar com as lives semanais a partir de hoje. E ao longo dessa live eu vou anunciar aí uma novidade para vocês em relação a isso. Vamos esperar agora o resto do pessoal entrar. Boa noite, Arthur, tudo bom? E pessoal, a turma, o tema dessa live de hoje, né, vai ser, o tema não, na verdade não tem tema, né, eu coloquei uma live de Q&A aí, faz tempo que eu não falo com vocês, eu queria saber, enfim, saber o que vocês querem, sobre o que vocês querem que eu fale. A ideia hoje é falar de carreira, hoje é um Q&A aberto, não é com tema específico, falar de carreira, falar de coisas técnicas de modelagem, se vocês tiverem dúvidas sobre coisas de dia a dia da profissão também. Então, como conseguir progredir, começar e progredir na carreira, como é o dia a dia do analista, é um tema que eu falo muito, e a ideia aqui é educar não, né? Mostrar esse mundo novo aí para quem não conhece. Tem uma parte da minha audiência na minha audiência tem uma parte que já é analista, tem uma outra parte que gostaria muito de ser, mas não conseguiu ainda uma vaga. Muitos desses têm insegurança na questão técnica, na questão de fazer o trabalho, que é natural, todo mundo deveria ter. Essa falta de confiança, até um pouco de prudência, né? Porque na verdade a pessoa não trabalha com isso ainda. E também você tem pessoas que não conhecem a profissão e que a garotada aí, né, parece que ouviu dizer que é fácil ficar rico no mercado financeiro, então a pessoa quer trabalhar no mercado financeiro. Esse daí eu acho que é melhor alinhar as expectativas e entender que não é fácil fazer isso. Aliás, hoje eu postei no meu stories, tá agora lá, eu repostei na verdade, que um amigo meu, o Júnior, ele que já trabalhou comigo, que estudou na faculdade comigo, na verdade, ele é sócio de uma gestora, e ele fala, né, na verdade não é fácil. Você precisa ter um grande nível de esforço para ser bem sucedido no mercado financeiro. Você está competindo com um monte de gente ambiciosa, né, que quer ganhar dinheiro. Muitas destas pessoas são bastante inteligentes, nem todas são geniais, tem até gente não muito inteligente. Você tem muita gente arrogante também, que acha que é o bambambam e não é ninguém. Então você tem um mix de tipos de pessoa, mas você tem várias pessoas, né, percentualmente, talvez não seja a maioria, mas tem várias pessoas muito inteligentes e muito boas no que fazem. Então, assim, você não vai ganhar delas trabalhando pouco e se esforçando pouco, né? Então, acho que tem que ter, além da vontade de ganhar dinheiro, você tem que ter o prazer na atividade. Eu acho que as pessoas que eu atraio aqui no meu canal, nas minhas lives, são pessoas que geralmente gostam desse trabalho, se identificam, têm um perfil mais analítico. E é muito legal também, tem uma parte muito legal desse trabalho, né? Que se vocês quiserem perguntar sobre isso, eu falo. Só um segundo, ó, o Arthur começou com as perguntas. Vou só ler teu nome inteiro aqui. O Arthur Merlini está perguntando como funciona um PS para Júnior em Research. É mandatório ter indicação para se destacar? Fala PS, por favor. Eu tô bobeando aqui, não entendi a sigla. Devo estar meio devagar ainda, Arthur. Mas de qualquer maneira eu vou responder, tá? Mesmo sem entender o que é PS, mas daqui a pouco eu vou perceber que era óbvio. Como funciona um PS para Junior Research? É mandatório ter indicação para se destacar? Pois é. Sabia que era óbvio. É processo seletivo. Como funciona um processo seletivo para Junior em Research? É mandatório ter indicação para se destacar? Arthur, na verdade, varia, né? Se você for trabalhar num banco grande, etc., e aí vai ter um processo mais burocrático, talvez tenha alguma prova, tem que passar pelo RH, até chegar no Research, até chegar no time de Research, ou você, se estiver num buy-side, você chegar no time de gestão. Mas a verdade é que, independentemente de ser um bancão, vou pegar Itaú BBA, Bradesco BBI e por aí vai,
ou se for numa gestora grande ou pequena, o processo, diferentemente talvez de outras áreas, né, ele rola muito mais perto da ponta, assim. Então, se você tiver uma indicação se eu te conheço e eu sou analista do BBA e eu te acho bom, tá? Eu não vou te indicar se eu não te achar bom. Se eu não achar que você tem potencial. Bom quer dizer ter potencial e ser esforçado. E aí, assim, eu não vou falar, eu vou pedir para RH te chamar, etc. Você vai ter que passar por aquela parte burocrática, mas a gente vai acelerar para você chegar aqui. Se o time gostar de você quando te entrevistar, em alguns lugares você vai falar com várias pessoas. Na minha opinião, deveria, tá? Porque você tem que trabalhar, você tem que ter fit com a turma. Embora, se você tiver no sell-side, se for uma entrevista para o sell-side, você vai trabalhar com um analista sênior, não vai ser com vários, é ele que tem que ir com a tua cara, falando português, claro. E se for no buy-side, você vai trabalhar no time ali, eventualmente você vai ajudar vários outros analistas ou um só. Usualmente no sell-side você vai ser assistente de um analista. E você tem uma escadinha ali. Se você está numa casa gringa muito top, num setor muito importante, você vai ter um cara sênior, às vezes você vai ter um sênior que fica lá fora, até um gringo, isso pode acontecer também, se for uma casa gringa. E aí você vai ter o sênior no Brasil, que de alguma maneira é par ou responde para o gringo. E aí você pode ter mais 2, 3 embaixo. Eu acho que com AI, eu acredito que o AI vai diminuir, né, essa quantidade de analistas, porque você precisa de braço às vezes, né? E aí até, por isso que eu falo muito aqui, por isso que o nome do meu canal é Modelagem do Zero. Porque Modelagem do Zero é você aprender a fazer o trabalho do zero, fazer o modelo financeiro, coisa que você... você tem que saber fazer esse trabalho para você chegar a ser um desses analistas que são os líderes ali que usam AI a seu favor, certo? Se você for um apertador de botão ali, um atualizador de planilha, você vai ser jantado por inteligência artificial e coisas do tipo, né? Então é isso, mas assim, mas a tua pergunta é como funciona o processo seletivo? Depende, a pergunta depende, tá? Eu acho que talvez o sell-side tende a ser mais burocrático, porque as melhores vagas estão em casas grandes, ligadas a grandes bancos, Itaú, Bradesco, falando dos locais, a Santander, e dos gringos Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, são empresas grandes, né, que tendem a ter mais burocracia, tem mais burocracia. Se você for para uma... esqueci de falar BTG também, eu tendo a achar que eles são mais roda solta, digamos assim, né, não são roda presa, não são engessados, embora sejam hoje grandes, né, e para mim é o melhor caso que tem de sell-side. E no buy-side depende, mas usualmente, se for de uma gestora pequena, é bem mais informal, bem menos burocrático. Agora, assim, é mandatório ter indicação para se destacar? Não, mas é bom, é bom. E eu sempre falo para as pessoas, você tem que ter... Esses dias um seguidor me mandou assim, dizendo que ele está mandando currículo para todo mundo, não foi chamado para entrevista. Falei, cara, não basta você mandar currículo e apertar botão. Você pode ver uma vaga no LinkedIn para um lugar que você queira trabalhar e ter aquela opção Easy Apply, que você não tem nem que preencher nada, você só aperta o botão lá e está integrado com o LinkedIn. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho não, eu te aconselho a fazer isso, mas também fazer um trabalho de mapear quem são as suas... quais são os lugares que você gostaria de trabalhar, se você sabe, se não sabe, pesquisar, entender como cada um tentar ler e pesquisar sobre as instituições, ter a sua lista e procurar entrar em contato com as pessoas-chave. Se você quer trabalhar no Opportunity, cobrindo Metals and Mining, tenta descobrir quem é o analista lá que cobre isso, você consegue descobrir e tenta falar com ele, a ponto de ele te achar um chato. É melhor ele te achar um chato do que você ficar parado. Porque eventualmente, assim, faz isso e na paralela vai se preparando, vai estudando, estudar, e esse é meu propósito aqui, na verdade, faça suas escolhas, mas a minha ideia aqui é ajudar você a ir se preparando, né, para você estar pronto quando chegar na entrevista. Semana passada eu abri as inscrições e já fechei de novo para o meu curso, para o meu programa de formação que chama Desk Ready, e o nome foi escolhido porque
de fato você tem que estar desk ready, né? Você tem que estar pronto para sentar a cadeira de uma instituição financeira, né? E você tem que estar pronto para sentar e trabalhar. E não estou dizendo estar pronto para chegar fazendo trabalho sozinho, porque isso não vai acontecer, vai ter alguém te supervisionando, se é seu primeiro emprego. Mas você tem que estar pronto para contribuir e não ser um peso, porque se você chegar despreparado, você pode ter certeza que tem gente que está preparada e que vai tomar teu lugar, porque a gente quer, e eu digo a gente é analista sênior, portfólio manager, a gente quer pessoas que estejam prontas e que vão chegar lá e vai me ajudar. Se é uma pessoa que vai me atrapalhar, eu não quero. Eu posso dar coach, eu posso ajudar, eu posso corrigir, mas eu preciso de uma pessoa proativa que corra atrás e que já tenha boa parte da coisa aprendida de conceito. Se a pessoa tiver perdido, e aí se for perdido e não for esforçado, aí é melhor nem tentar arrumar um emprego, que você vai arrumar e vai perder, entendeu? Eu sou meio direto e reto aqui, porque nesse mercado é assim, entendeu? Eu falo brincando, por mim, com os meus alunos, eu até daria bronca, entendeu? Como se bobear, ainda um dia eu vou criar um módulo no meu treinamento que vai ser o módulo de dar esporro, porque assim, no mercado você vai tomar bronca. Você tem que melhor aprender antes do que ficar tomando bronca no trabalho, né? Então, assim, é meio que isso. Me disse se eu respondi aí. Fala, Bernardo, boa noite. Pessoal, mais perguntas aí, senão eu vou ter que exercitar minha habilidade aqui de sair falando temas aleatórios. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas aí nessa linha de dúvidas de como entrar no mercado, como performar bem uma vez que você entrou no mercado, porque não adianta nada você conseguir uma vaga e perder, é desesperador, assim, você... já aconteceu comigo mais ou menos no mercado financeiro, bem no começo da minha carreira, de eu conseguir uma vaga que eu queria muito, aí chega lá e você fala, cara, não vou dar conta disso aqui, vou me ferrar. Inclusive tem um aluno meu que conseguiu uma vaga recentemente num lugar bem bacana aí, e ele, eu estava até dando uma força para ele estava um pouco inseguro no sentido de não saber modelar, etc., mas outras coisas de trabalho, de como organizar as informações, coisas que eu falo muito por aqui, né? Como se informar, como usar bem o sell-side no relacionamento para você conseguir crescer de maneira mais rápida, trabalhar de maneira mais eficiente, enfim, tá dando tudo certo, ele tá indo bem lá, se entrosou bem com a equipe, mas assim, ele entrou num lugar e ficou preocupado, e eu não vou falar o nome aqui porque eu não exponho o nome dos meus alunos, né, porque esse trabalho é um trabalho que a gente, inclusive, tem que ter a capacidade de trabalhar de maneira... saber o que você pode falar e o que você não pode falar, né? Que a gente trabalha, às vezes, com informações confidenciais. Pessoal, façam perguntas, então, em relação à carreira, como entrar, como se manter e como ir super bem. Também perguntas técnicas, tá? E aí já vou... Depois de responder a pergunta do Leonardo, eu vou falar uma novidade para vocês. Nada demais, mas Leonardo Reis. Marcelo, como a análise técnica é vista no mercado? Estou estudando tanto ela que hoje dou mais créditos a ela do que a análise fundamentalista. Leonardo, você está perguntando para o cara errado, né? Mas não, é modo de dizer, mas eu vou te responder. Na verdade... Como é que o analista fundamentalista olha a análise técnica? Primeiramente, que eu te falo, conheço só o básico, tá? Já fiz curso no passado com um cara chamado Didi, de um lugar chamado Doji Star. O cara mega moral que ele tinha com o banco, com todas as tesourarias de banco, tudo. É um cara que muito bom aí em análise técnica. Ele tinha uma metodologia lá que ele chamava de agulhada, lá, uma hora que ele sabia que ia ter uma reversão de tendência e tal. Mas enfim, isso é quem opera no técnico, né? Eu acho que essa sensação... E aí eu vou aproveitar o gancho disso aqui que você falou para fazer uma observação. O Leonardo falou, estou estudando tanto ela que hoje dou mais créditos a ela do que na análise fundamentalista. Então, o que acontece? Provavelmente você está com viés, que é um skill importante para quem opera no mercado saber, os vieses que a gente mesmo está sujeito, porque quando você acha que você não tem viés, que você é super racional, você vai ser o cara que vai dançar porque acreditou numa coisa que era uma armadilha psicológica. Então, quando você diz que você está estudando tanto que hoje dou mais créditos, talvez não seja o seu caso, tá? Mas é só um exemplo. Você está com um viés chamado overconfidence, excesso de confiança.
Por quê? Porque você está estudando, a coisa que você está estudando tem uma lógica, se alguém explicando bem vai ter uma lógica de tomada de decisão, isso vai te dar uma sensação de confiança. Você quer ver realmente, você quer realmente testar a tua confiança, vai para o mercado, começa a operar baseado na análise técnica e diz se você ganha dinheiro ou não. Tá? Então assim, eu não vou fazer aqui nem elogios nem críticas à análise técnica. A análise técnica ela tem uma premissa de que o mercado é eficiente, que o trabalho do analista não adianta para nada, porque você não vai conseguir encontrar coisas fora do preço. Então, fundamentalmente, a análise técnica, e para quem não sabe, pessoal, a análise técnica é uma das maneiras de falar, tem gente que fala que é análise gráfica, né? A pessoa baseado em comportamentos do gráfico e alguns indicadores, você decide se compra ou vende uma determinada ação. E esses gráficos eles tomam em consideração os movimentos de preço e o volume de negociação das ações e a variação do volume, né? Me corrija se eu estiver errado aí, Leonardo, você que entende de técnica. Ao passo de que a análise fundamentalista ela analisa os fundamentos da empresa, calcula o valor presente dos fluxos de caixa, por exemplo, baseado no entendimento do negócio e em projeções do futuro. E aí você fala, olha, eu fiz conta aqui, eu acho que a ação vale X e na bolsa essa ação está valendo 0,5x, então eu vou comprar essa ação. Para não dar o exemplo que eu sempre dou, que a ação está 10 e eu fiz conta que vale 15. Então assim, uma coisa você olha os fundamentos e realmente faz conta de quanto aquela coisa vale, e na análise técnica você olha indicadores baseados no preço e no volume da ação, você não olha nenhuma outra informação. Você não estuda o balanço das empresas, o DRE, o balanço patrimonial e etc. Você usa. Então, assim, a visão do pessoal de mercado é a seguinte, de quem é de equities, de quem é fundamentalista, né? Que é o que eu falo sobre, é o assunto sobre o qual eu falo aqui, né? A visão é que ela é uma ferramenta que pode ser útil para você decidir. Vamos supor que eu fiz conta, eu acho que a ação vale 20 na minha conta e a ação está custando 10, vou comprar. Tá, eu uso a análise técnica para montar minha posição de uma maneira mais inteligente, entendeu? Tentar ser um pouco mais assertivo na hora de montar as posições ou desmontar as posições. É isso que a gente acha de análise técnica usualmente, tá? Quem é focado em fundamentalista. Eu não acho que tem que ter a cabeça fechada. Tem gente que ganha dinheiro com análise técnica, não importa. Então eu não vou te fazer uma generalização. Agora, se você me perguntar o que eu acho de você fazer day trade, aí eu vou ter que falar a verdade. Eu vou dizer que quem falou isso pra você ou tá te vendendo um curso de day trade ou vai ganhar dinheiro que você vai ficar operando igual um maluco e vai ganhar corretagem, entendeu? Só um segundo. Me disse se eu respondi, Leonardo, por favor. Agora o Arthur de novo. O que o buy side geralmente espera de um analista júnior? E o sell side? É mais no quesito de perfil e nível técnico? Cara, bom, de perfil e de comportamento, assim, ó, eu vou articular as diferenças, tá? De buy side e sell side, vou falar algumas coisas importantes. O sell side, eu já fui os dois, tá? Mais recentemente eu tive no buy side. Eu, particularmente, tenho preferência pelo buy side. Porque eu não gosto muito de ficar... Sabe aquela coisa? Talvez, vou fazer uma analogia aqui, a diferença entre o clínico e o cirurgião. Eu, hoje em dia, cirurgião é o cara que vai lá e mete a mão na... Corta, pode dar errado, toma um risco grande, super técnico, né? O clínico, ele é um cara que ele dá opinião, é super importante, não estou tirando a importância, mas ele não bota a mão na ferida, ele não bota a mão e corta a pessoa e faz. É meio que a diferença do sell side para o buy side, né? O sell side, ele é um cara que ele tem que escrever melhor. Você tem buy side que escreve mal. Não deveria, porque a sua escrita ela é uma expressão da clareza do teu raciocínio. Então, para mim, o cara que escreve mal já é sinal de alerta. Mas o sell side ele tem que se expressar mais, ele tem que escrever. Então, um júnior do sell side, se eu estou no sell side, eu tenho um júnior. Primeira coisa, o cara vai me deixar feliz. Eu vou te falar o que vai me deixar feliz. O cara tem que ser muito rápido. Primeiramente, ele tem que me manter informado, né? Quando eu trabalhava no sell side, uma época, eu tinha um assistente, o Matheus, coitado. Só que aí eu era um babaca, para falar a verdade, porque eu pegava muito pesado com ele. Ele tinha que chegar às 6h30 da manhã no banco, 7 da manhã
me mandar o clipping do dia lá de notícias. E não tinha chat GPT naquela época para fazer resumo. Mas assim, eu quero um cara que me mantenha informado, eu quero um cara que a parte de modelo, ele atualiza os modelos com muita velocidade, construa o modelo com muita velocidade e que escreva rápido também, escreva as notas para mim. Por quê? Porque um bom sell-side, um cara que está brilhando, e é um cara que, o cara que é II, né, que o objetivo de todo sell-side é ser II, que é Institutional Investor. É uma competição que os buy-sides votam para revista investidor institucional, e isso vale nos Estados Unidos também, tá? Não é só no Brasil. E aí o cara, Brasil Metals and Mining, né? Siderurgia e mineração, número 1 é o Marcelo. Pô, se eu tiver no banco do Zezinho, você pode ter certeza que no ano seguinte eu vou receber proposta de todos os bancos, e às vezes assim, eu ganho num banco, eu tô num banco mais ou menos, e ganho, sei lá, 500 mil por ano, menos 300 mil por ano. Salário horrível, tá? Para sell-side. Não tô falando que é ruim, não, mas para a realidade do mercado. Cara, se bobear, eu vou ganhar 1,5 milhão no ano que vem e vão me pagar na frente ainda. Para me tirar do banco do Zezinho para me levar para um banco bom, vão me pagar 1 milhão, 1,5 milhão se eu for o número 1 do II, tá? Hoje em dia, a casa que mais tem II é a BTG, campeã absoluta, muito à frente das casas gringas em Brasil, né? Time de research muito bom. Mas se eu sou um cara desse nível, um bom sell-side sênior, eu não só pra vocês entenderem, isso aliás é uma coisa que com tudo que eu já falei aqui no meu canal, eu nunca falei isso. Esse cara ele não fica fazendo modelo e nem escrevendo nota. Quem faz isso é o carregador de piano, é o time júnior. Se eu sou sell-side, eu particularmente sou meio neurótico, quero eu mexer no meu modelo e tal. E quem é meu aluno sabe que eu sou muito sistemático com a cor das coisas, com a formatação, com o visual, com a organização do modelo. Mas por que eu sou? Porque se um júnior meu atualiza o meu modelo, eu sei olhar, eu sei entender, eu não vou ficar perdido. Se eu falar para o cara fazer o modelo do jeito dele, cara, não vou entender, eu corro o risco de não entender e de perder muito tempo. Eu quero olhar o modelo. Mas um bom sell-side, sabe onde ele vai estar? Ele vai estar no Leblon, na Faria Lima, ou em Nova York, ou em Londres, fazendo uma coisa chamada Non-Deal Roadshow. Ele vai estar viajando para visitar cliente. Ele vai para o Rio, ele vai para o Leblon, né, ele vai para Nova York, e ele fica tendo uma reunião atrás da outra, ele vai lá e fala, olha, eu acho que tem que comprar essa ação, tem que vender aquela, minha preferida é essa, a que eu menos gosto é aquela, por isso, e ele está falando com quem? Com o portfólio manager da Fidelity, que é uma das grandes gestoras lá de fora. Ele está falando com os gestores dos grandes fundos aqui no Brasil. Então, assim, ele não fica fazendo. Então, eu quero que o cara me ajude a fazer modelo, que tem que fazer modelo para atualizar modelo, e tem que cobrir empresa, e tem que abrir cobertura nova de empresa. Então, eu tenho que fazer modelo do zero. Então, assim, eu quero um cara que me ajude nas duas coisas. No mínimo, ele tem que me ajudar quando sair o resultado trimestral a deixar o modelo pronto muito rápido. Entendeu? E escrever bem também é desejável. Eu sempre recomendo aqui, dou de dica um livro chamado The Pyramid Principle, Princípio da Pirâmide, que é um livro de uma... Enfim, dá uma olhada nesse livro aí, ele tem boas dicas, ele é quase que um método, uma engenharia para você organizar o raciocínio e escrever. E recomendo que vocês façam isso, tá? Não fique escrevendo só usando o chat GPT, que é uma tentação enorme, porque aí você vai ficar um cara meio burro, não vai saber escrever, e tem uns bancos desses aí que você não pode pegar o chat GPT, abrir lá e escrever. Você tem que escrever. Então eu acho que uma tendência deveria usar, né, AI para isso, mas tem alguns lugares que não pode usar. Mas principalmente modelar. Você tem que saber atualizar o modelo e entender as coisas. Tá? Para quê? Para me liberar tempo para eu poder visitar cliente, porque o cliente que eu vou visitar e que gostou do meu call e que eu ajudei o meu cliente buy-side a ganhar dinheiro, ele que vai votar em mim no AI, e aí eu vou ficar, eu vou ser promovido e vou ganhar uma puta grana, entendeu? Então assim, é basicamente isso. E bom, aí você falou, né? Perfil, nível técnico. Nível técnico, quanto maior, melhor. Acho que deveriam fazer o CFA? Acho. Agora sim, eu tenho um viés, mas eu acho que deveria treinar comigo antes de fazer o CFA. Porque
Porque, ou fazer os dois ao mesmo tempo, mas é meio difícil. Porque o CFA ele é um carimbo que é importante, o CFA ele te dá uma capacidade de... Você vai estudar, vai entender muito conceito, vai ter que fazer conta, então você vai ficar melhor, vai ficar mais rápido para algumas coisas, mas você não vai aprender a fazer essa parte de modelo inteiro se você fizer a certificação do CFA, mas acho que tem que fazer, tá? Agora sim, cara, você quer o cara mais pronto, né? As pessoas tendem a pegar o cara, o fulano do ITA, você já fala, pô, deixa eu ver o currículo, entendeu? Lá na última gestora que eu trabalhei, que é de uns amigos meus, tem um cara do ITA até que fui eu que indiquei, meu amigo, esses dias eu fui encontrar um amigo meu, enfim, não vou ficar falando coisa da gestora, né, porque tá lá no meu LinkedIn, não vou ficar falando dos outros, mas assim, o cara do ITA a gente tende a achar que é muito bom de fazer conta, né? Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né? O cara deve saber fazer conta, eu imagino, né? E alguns são muito bons. Alguns são muito bons tecnicamente, são bons de fazer conta, mas o cara é meio travadão, entendeu? E aí, por fim, Arthur, a última coisa importante para seguir o barco aqui é que o buy-side ele é um cara que tem que... O sell-side é um cara mais certinho, escreve bonitinho, obedece o chefe. O buy-side também tem que obedecer, tá? Mas enfim, mas ele é um cara mais certinho, é um cara que gosta de escrever, é um cara que acha legal trabalhar na Faria Lima, no banco. Se bobear, é um cara que gosta de trabalhar de terno até. O buy-side é um cara mais de camiseta e é um cara que toma risco, entendeu? Ele sabe que o mais importante, assim, a informação imperfeita, se ser ágil, assim, vou te dar um exemplo. Até numa gestora que eu já trabalhei, tinha um moleque muito bom lá, que era trader e era analista. E o garotão, ele tá lá cobrindo a empresa dele, ele sabe fazer modelo, tá fazendo o modelo de uma empresa, da Rapvida, que esse cara cobria a Rapvida, por exemplo. Tá cobrindo a Rapvida bonitinho, fazendo o modelo, e aparece uma outra empresa do setor de educação que ele também cobria, e ele ouviu dizer alguma coisa, olhou por cima ali o case, se bobear ele já fala pro chefe, assim, fulano, vamos comprar essa ação aqui e tal. Eu achei isso, faz algum tipo de conta rápida, uma conta de padaria, e aí monta uma posição pequena e já na semana seguinte ele traz uma tese mais completa, fez um estudo mais completo. Tem que ser mais safo, entendeu? Você tem que ser mais ágil, você não pode ficar esperando a informação perfeita. Tem que ser um cara muito bom tecnicamente no buy-side, mas tem que ser um cara que sabe tomar risco. Em contrapartida, outro cara que já trabalhei era de uma faculdade top, e ele era tido pelos outros, aí às vezes infelizmente as pessoas falam das outras nas costas, né? Não mal, mas assim, às vezes as pessoas não falam na nossa cara o que elas acham da gente, mas ele era visto pelo resto do time como um cara travadão, entendeu? Um cara que precisava fazer a conta perfeita para chegar na conclusão, um cara excelente, super preparado, tinha o CFA desde 1970, tô brincando, mas tinha um tempão, e tinha esse lance de não tomar risco, entendeu? De não ser um cara agressivo. Então é uma questão de perfil, entendeu, Arthur? É isso. Fernando. Fernando Lima. Marcelo, poderia falar mais como você estrutura um relatório de ações? Agora você me pegou. Fernando, seguinte. Como eu penso, né? Uma coisa que eu dei até essa dica, eu acho, esses dias para um aluno. Eu gosto de... Eu acho que não é essa a sua pergunta, mas eu vou responder uma outra coisa e aí vou conectar com a tua pergunta, né? Porque qual que é o processo? O modelo financeiro é onde eu vou estruturar e vou organizar o meu raciocínio, vou fazer a conta, etc. Eu deveria, antes de... Eu falo muito isso também, né? Antes de você estudar a ação, a empresa, você deveria entender a dinâmica de como se comporta o setor, né? Os setores, às vezes, eles se comportam de maneira mais ou menos que previsível em alguns aspectos, né? Por exemplo, você tem setores que quando cai a taxa de juros é bom, eles sobem junto. Quando sobe, cai. Empresas muito alavancadas, ou não só setores, temas, né? Empresas muito alavancadas, quando a taxa de juros cai, nossa, dá um mega alívio. Quando começa a entrar num ciclo de queda da taxa de juros, o cara que está com uma dívida de 8 vezes EBITDA, dívida líquida, ela vai ter um alívio, essa ação vai subir mais. Então, você tem que estudar os comportamentos dos ativos em agregado para depois você começar a olhar as empresas, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você está olhando uma empresa específica e vai fazer um relatório, você tem que... Você deve entender
você vai fazer conta, eu vou simplificar. Você vai fazer todo o estudo do passado, entender o business model da empresa, o ambiente competitivo, fazer as projeções financeiras e chegar numa conclusão de quanto vale a ação. O relatório... e aí tem o relatório também. O que eu sugiro às vezes, se você tiver tempo, é você alternar o que você está fazendo. Você não precisa assim ser uma coisa robótica. Fiz o modelo e tal... Eu sugiro que você foque bastante no modelo, porque se você ficar dispersando e olhando o WhatsApp quando você está fazendo o modelo, você vai errar pra caramba e vai ser muito ineficiente. Você tem que entrar no foco, eu boto o fone de ouvido, fico ouvindo música e foco, entendeu? Só que chega um dia que às vezes você não está afim pode chegar um dia, algum momento que você não tá fluindo, entendeu? Você não está indo bem na hora de fazer o modelo. Migra e já vai fazendo na paralela do modelo, faça o modelo, na paralela você tem que ter alguma espécie de esqueleto de como se organiza seu raciocínio, né? Se você pegar um relatório de research, aliás, outra coisa que eu ia falar, só uma pequena parte, né? Falando do perfil que eu falei do livro Bárbara Minto, do Pyramid Principle, princípio da pirâmide. É interessante também para você ficar bom, né, se expressar bem, você tem que ler muito como as pessoas que são boas se expressam. Tem que ler muito relatório bom do sell side. Isso ajuda você a pegar o linguajar, o jargão e a maneira de se expressar. E isso te ajuda também, te dá ideias para você estruturar um relatório. Mas eu tenho a minha maneira de estudar, mais ou menos padrão. Então eu começo pela conclusão, eu tenho uma conclusão na capa. A capa de um relatório no sell side, ele já tem ali alguns números que você coloca, né? A cotação, o preço-alvo, o upside, a minha recomendação, os números de volume de negociação, de máxima e mínima nos últimos... Você tem umas caixinhas ali com algumas coisas padrão. E você tem a conclusão ali, você tem umas 3 frases, uma frase que começa em negrito, aí tem todo o relatório do sell side começa mais ou menos assim. E aí depois você tem que ter os argumentos que suportam a sua tese, né? Eu não gosto, e o buy side não gosta de encheção de linguiça. Você tem sell side que fala, vou explicar o que a empresa faz. Aí você fica ali falando 40 páginas replicando o formulário de referência da empresa, contando qual que é o modelo de negócio da empresa. Tenta ser criativo e inteligente. Se é uma empresa que você está cobrindo nova, você mesmo vai ter que estudar. E não tem problema você colocar no relatório. Eu estou falando do início de cobertura, tá? O primeiro relatório que você vai fazer, que é o mais profundo. O resto são outros tipos de relatório de produtos. Mas aí você vai falar sobre a empresa, sobre o modelo de negócio. Por exemplo, quando eu fui cobrir uma empresa que era tipo Smiles, que era múltiplos, eu fui lá, fiz um gráfico, de maneira gráfica você representar, explicar qual que é o business model da empresa, onde ela ganha dinheiro, etc. Mas tudo que você está fazendo não é para você ficar mostrando que você conhece a empresa e falando um monte de coisa aleatória. São todos meios de você suportar a sua conclusão que você chegou na tua planilha, né? Aí você tem que ter um trecho também que você vai falar das suas premissas, né? Por que você chegou naquela... Por que você chegou naquele valor, naquele preço-alvo? Porque eu estou usando o crescimento da receita de tanto, eu estou assumindo que o preço, vai acontecer tal coisa com o preço, tal coisa com o volume, mas lá o CAPEX, então você tem que colocar todas as suas premissas. Mas assim, é isso, assim, eu tenho mais ou menos um esqueleto que eu uso, Fernando, que eu procuro encaixar ali, mas você tem que saber que o mais importante é você começar pela conclusão. E você tem que falar da ação, você não tem que falar da empresa. Você só fala de coisas da empresa porque elas te ajudam, elas ajudam o leitor do relatório a entender por que você chegou na conclusão de que o target price, que o preço-alvo da ação vale 18. É mais ou menos assim. E eu gosto de estruturando esse raciocínio assim, tem minha planilha, tem o Word, sei lá, né? tem o documento, ou o PowerPoint, enfim. Eu já vou meio que montando o PowerPoint, eu monto o esqueleto, ali os tópicos, né? Conclusão, tese, é uma caixinha que te ajuda a organizar o raciocínio. Você não tem que encher de linguiça a caixinha, você tem que encher de coisas baseadas em alguns parâmetros. Você tem que lembrar que você tem que começar, tem que ser focado na conclusão,
você tem que colocar informações que permitam o leitor replicar o teu raciocínio, de modo que se o buy-side que está lendo o teu relatório ele pegar, tá bom, entendi esse relatório, vou pegar aqui e vou fazer minha planilha aqui na mão. Ele tem que conseguir reconstituir o seu raciocínio, ele tem que ser focado na ação e não na empresa. Isso e mais algumas outras coisas, tá? Mas eu vou desenhando na paralela, eu deixo o esqueleto pronto, vou preenchendo modelo, porque facilita a tua vida do que você achar que a vida é uma coisa linear, assim, que você vai fazer o modelo todo, tá pronto, escreveu o relatório e ficou pronto. É um processo que você vai iterativo, né? No sentido de que você faz o modelo, faz o relatório, faz o modelo, faz o relatório, e você vai refletindo sobre a tese, entendeu? Isso é o mais importante, porque a tese não é um trabalho que você escreve um textinho, uma redação para a escola, é uma coisa que é um trabalho que você tem que conviver com o problema, digamos assim, um tempo, né? Como dizem alguns, você tem que dormir com o problema, né? Obrigado, Leonardo. Agora, Lucas Conceição. Marcelo, você acha que ter relatórios de análise como portfólio faz sentido para quem quer ingressar na indústria? Você falou para quem ingressar na indústria. Eu acho que total, Lucas, né, que é o que hoje chamam de sample, né? E eu vou falar pouco para você poder perguntar mais e elaborar mais, senão eu vou ficar uma hora aqui falando sobre isso. Mas o que eu acho? Eu falo isso para todo mundo. Você não tem que ter um sample, vários relatórios que você fez. Você tem que ter isso, legal. Mas você tem que ter se você realmente quer trabalhar com isso, você tem que ter uma cobertura. Você cobre uma empresa, você acompanha uma empresa em um determinado setor, algumas empresas, num setor que você goste, e aí você faz o modelo, faz o relatório. Aí estou dando um exemplo, ontem, dia 22, saiu um resultado dessa empresa que está lá no teu relatório. E você tem uma entrevista amanhã. Chegue amanhã na entrevista falando, olha, eu tenho aqui minha tese de tal empresa, era tal coisa, agora saíram os resultados, eu vi que eles estão eles vieram pior do que eu esperava, a margem está pior do que eu esperava, então eu acho que minha cabeça mudou em relação a esse negócio. Mostre que, e aí respondendo a pergunta lá de quem me esqueci agora, mas aqui ó, acho que foi a pergunta do Arthur. Assim, o que se espera do analista júnior, e isso também, esse dinamismo, entendeu? Não fica preso num PDF que você fez o mês passado. Saiba que esse PDF deveria ser uma coisa viva, que você muda quando sai notícia diferente, entendeu? Tem alguns setores que têm alta exposição à taxa de juros. Aí tem uma reunião do Copom, aí na ata do Copom eles sinalizam que vai entrar num ciclo de queda da taxa de juros. Cara, mudou tua tese, eventualmente, entendeu? E você tem que mostrar que você está ligado nisso. Isso é muito mais importante você chegar na entrevista mostrando que você está ligado, que você é dinâmico, do que você chegar com um PDF pronto, tá? De novo, meu conselho aqui é para quem quer jogar o jogo mesmo e jogar, e ganhar. Não para quem quer se enganar, né? Mas eu acho excelente ter sim um portfólio. Diz aí se eu respondi, Lucas, por favor. Peraí só um segundo. Márcio Matsumoto. Fala, Márcio, tudo bom? Fala aí das manobras que precisaremos para amenizar a reforma tributária. Não vou falar sobre reforma tributária, mas as manobras que precisaremos. Aí eu vou ter que te recomendar Bitcoin, né, cara? Pra você sair você fugir do sistema, e não é meu foco aqui, né? Mas porque a voracidade do governo está cada vez maior, né? Então é isso que eu acho. Eu não olhei no detalhe a reforma tributária, mas o que nós temos é um governo voraz, que alguns acharam que não ia ser, né? Alguns acharam que não ia ser, e é isso, está se provando aí, né? O pessoal o governo não quer saber de cortar gasto, quer saber só de ficar
de maneira disfarçada ou de maneira direta, tributar tudo aí que puder, uma voracidade enorme, né? Eu não vou falar para você ir para Cumbica, porque não é meu. Só um segundo. E aí, pessoal, mais perguntas? Enquanto vocês elaboram as novas perguntas, aí eu gostaria bastante que vocês perguntassem. Só um segundo. Eu vou começar praticamente certo, tá? Amanhã eu vou fazer uma live no YouTube. E eu tô enrolando há um tempão para fazer live no YouTube, porque nossa, o YouTube eu tenho que abrir um software lá para compartilhar a tela e coisa e tal. Mas eu vou começar provavelmente já a partir dessa semana, né, a fazer. E essa semana e a semana que vem as lives serão na quinta e na sexta. Fazer lives e aí depois eu vou acertar o horário, e aí eu vou fechar de uma maneira mais formal. E vai ter semanas que eu vou mudar as datas, mas usualmente eu vou fixar as datas para a live. Essa de Instagram, que é às 8 da noite, e uma de YouTube, que vai ser meio-dia. Quem não puder ver, meio-dia ou meio-dia e meia, tá? Eu acredito que vai ser meio-dia e meia. E aí as duas vão ficar salvas, então quem quiser ver depois. E a ideia da live do YouTube é uma live mais, digamos, talvez mão na massa, né? Mostrando a tela, não é essa live de conversa que é essa aqui do Instagram. E ao longo do tempo a gente vai vendo aí, porque a ideia aqui é realmente passar conteúdo para vocês que agregue valor. A ideia aqui também é trazer gente para esse mercado, é mostrar essa possibilidade de análise, porque o que acontece em qualquer segmento? Vamos pegar programação de computador. Você tem um gênio, provavelmente, que mora no sertão da Paraíba, e às vezes uma pessoa simples, uma pessoa humilde, de família humilde, né? Mas isso não obstante, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa tem um mega de um potencial. O cara nunca ouviu falar em equity research, entendeu? Mas se você botar ele no negócio e educá-lo, ele vai exercer o talento dele, que às vezes é essa questão, porque o analista ele tem algumas coisas específicas, né? Ele é um cara que tem que ser questionador, não pode acreditar na primeira mentira que contam, muito menos acreditar na manchete que aparece na imprensa, porque a imprensa, eu não estou criticando a imprensa não, embora eu seja bastante crítico, mas eu estou falando que a imprensa, ela, de alguma maneira, ela quer atrair a audiência, né? Para poder revender essa audiência para o anunciante, de alguma forma, ou cobrar pelo negócio. Mas enfim, a ideia é trazer essa possibilidade de entrar nesse mercado para muita gente que tem talento, e eu não acho que essas pessoas estão só na GV, no INSPER, na Poli, no ITA, ou onde quer que seja. E é um negócio, então tem um lado aqui meu de educação, de falar talvez até de começar a fazer uns conteúdos de explicar para uma pessoa, falar até análise de ações, né? Porque o cara vê equity research, ele nunca ouviu falar nisso, ele acha que, né? E eventualmente, então meu público são essas pessoas, conhecer pessoas talentosas que estão perdidas por aí e verem que tem essa possibilidade de carreira, mas eu também estou falando para analista pronto, porque eu tenho uma convicção, a minha ideia inicial, quando eu montei o programa de treinamento de analista, era treinar cara pronto já, porque o que acontece? Eu vejo um monte de gente super trabalhando de um jeito absolutamente ineficiente, ridiculamente ineficiente. Eu não estou falando isso de maneira arrogante, estou falando isso que é a verdade, entendeu? O jeito que o cara atualiza um modelo e demora, e é um cara que ganha dinheiro, o cara é bom profissional. Eu queria treinar esse cara, só que qual é o problema do pessoal do mercado financeiro, que já está lá e já está ganhando dinheiro? O cara acha que ele não está... por que eu tenho que aprender? E o mercado você tem que ter uma mega humildade, mas a verdade é que você tem pessoas que têm uma postura um pouco arrogante, e a verdade também é que é difícil você desensinar alguém, é mais fácil ensinar. Por isso que hoje eu estou num negócio de ensinar, focar também em quem quer entrar nesse mercado, mas o meu programa de treinamento ele vale para quem já... Eu faria, entendeu? Eu, sênior, com 10 anos de experiência, faria. Mas enfim, aí é cada um. Mas é só a ideia de falar para vocês aqui sobre qualquer ideia aqui de conteúdo, de falar, né? Não é ficar sempre falando um blá qualquer. E para isso, galera, eu preciso do input de vocês, entendeu? É muito bom
quando vocês mandam perguntas, eles vão estruturando as dúvidas. Eu preciso saber o que vocês querem, o que vocês não sabem, né? Porque às vezes eu acho que vocês não sabem uma coisa e vocês já sabem. Então, enfim, mas é isso. Agora eu vou responder o Bernardo Marcelão. Bernardo Maggioli. Marcelão, quando devo utilizar o CAPM / WOC real? Ixi, agora não sei se eu entendi tua pergunta. Deixa eu ver. Ah, tá. E aí ele complementou embaixo. Sempre quando receita, custos e despesas são corrigidos pela inflação. O Bernardo, basicamente, ele está fazendo uma pergunta pegadinha para ver se eu fugir da escola ou não. Não, estou brincando. Mas eu vou responder. Você usa uma taxa de desconto real que é menor do que a nominal quando você modela os preços em termos reais. Então, por exemplo, se eu acho que uma determinada empresa, vamos pegar a variável preço dela, eu acho que ela não vai ter aumento real nenhum. Eu acho que ela vai continuar custando R$2 cada unidade do que ela vende. Eu deixo flat ali na minha projeção. Se eu estivesse projetando com a inflação, o preço real, né, ele ia continuar 2, só que eu ia aumentar esse preço porque eu tenho a inflação. Então ele ia subir de acordo com a inflação, exatamente a inflação, não mais do que a inflação. Então eu não estou apresentando crescimento real, né, só o crescimento da inflação. Então assim, se eu estou fazendo uma projeção, no primeiro exemplo que eu dei, deixando em R$2, o preço real não está mudando, no denominador, no WOC, que é o custo médio ponderado de capital, eu tenho que usar um WOC real, sem considerar a inflação. O importante é eu deixar coerente o numerador e o denominador, né? E se eu estou usando uma projeção na qual receita, custos e despesas, quando são corrigidos pela inflação, eu tenho que usar a inflação também no WOC, né? Então, assim, os números vão ser menores, né? No numerador e no denominador, a ordem de grandeza dos números vão ser menores e eu tenho que deixar os dois coerentes. O importante é a coerência entre numerador e denominador, entre fluxo e taxa. Faz sentido, Bernardo? E, então é isso, pessoal. Sempre que eu falo então é isso, aí aparece alguma pergunta. Estou esperando aí. Mas assim, então amanhã eu vou fazer uma live, 12h30. Vou avisar vocês, vou avisar aqui, tá? Provavelmente eu vou fazer uma live amanhã. Semana que vem eu vou estar fora de São Paulo. Obrigado, Bernardo. Semana que vem eu vou estar fora de São Paulo, volto na quarta-feira e quinta e sexta eu vou fazer as lives, aí a gente define aí. Mas a coisa está sempre gravada. E é isso. E quanto mais vocês mandarem aí perguntas e dúvidas de qualquer canal, pode ser aqui quando eu mando caixinha de pergunta, pode ser pode ser mandando direct para mim. Vocês vão me ajudando a melhorar o conteúdo. E é isso, tá bom? Tamo de volta aí. Tinha dado uma sumida, tamo de volta. Tá bom? Obrigado, turma. Ah, e uma coisa aqui, eu acho que está fazendo um eco aqui, né, nesse lugar que eu estou gravando a live. Eu vou começar a usar o microfone também, que acho que vai melhorar. Aí vocês me avisam. Obrigado você, Fernando. Tem os alunos meus aí na live, para mim é uma honra, né? Aliás, a presença de todos vocês. Obrigado, turma. Obrigado, valeu. Imagina a aula, Bernardo. Aula nenhuma, cara. Só bate-papo aqui. Mas de qualquer maneira, obrigado pelo elogio, tá? Porque eu também tenho que aprender a aceitar os elogios, né? Valeu, abraço, galera. Boa noite.